passaram na prova da OAB. Inclusive o Clóvis, eu não sei se vocês tiveram aula com o Clóvis, foram colegas do Clóvis, que o Clóvis, eu enchi a cabeça dele para ele fazer em direito penal a prova da OAB. Porque eu acho que a prova prática no direito penal é mais simples porque tem menos peças para estudar. Então, ele me ouviu e fez em penal, passou agora, né? A Nayana também, não sei se foi colega de vocês. Eu não sei se a Nayana fez em penal ou constitucional. Mas foi bem legal, gostei muito de ver o resultado de todo mundo, sabe? É isso aí, não tem mistério. Aprender um pouquinho a cada dia e depois desovar lá na prova da OAB, né? Tá? Então, olha só, gente, o nosso tema, como eu estava falando hoje, é o quinto colocado. E hoje, o nosso assunto, deixa eu botar aqui, é o agravo em execução. Tá? Esse aí, ó. Em seguida, eu vou colocar ali a apresentação do agravo em execução. Tá? E o que eu notei... um pouquinho... Opa, não me apareceu aqui, eu queria escrever, mas não está me aparecendo a barra. O que eu notei no agravo em execução nos semestres passados? O agravo em execução, ele não tem o maior mistério se tu já entendeu a lógica do recurso em sentido estrito, porque ele é basicamente a mesma coisa. Então, eu podia repetir a aula aqui do recurso em sentido estrito. Mas o que eu notei quando eu ensinei isso nas turmas passadas é que a maior dificuldade do aluno não era a estrutura da peça. Até porque, se vocês já passaram por recurso em sentido estrito, o agravo em execução é praticamente só trocar o nome. Tá? O que eu notei a maior dificuldade foi no direito da execução penal. Porque como vocês não têm execução penal como disciplina, e no processo penal também não está previsto as regras da execução penal, quando chega ali uma questão sobre remissão de dias, livramento constitucional, progressão de regime, parece ser grego, né? Então, nos 2 últimos semestres, o que eu fiz? Eu tenho usado essa aula aqui para destacar alguns pontos da execução penal que tem sido cobrado na OAB. Tá? Então, é isso. Então, na verdade, eu vou tratar de 2 assuntos hoje. Eu vou tratar da estrutura do agravo em seguida, mas antes eu vou fazer uma introdução a temas da execução penal. Tá? Aí, provavelmente, eu vou tratar disso aqui. Eu vou usar essa primeira parte da aula para tratar de execução penal e depois a gente vai para o agravo na execução. Tá? Bom, gente, a primeira observação importante é o seguinte, ó, a execução penal no nosso direito, ela é um processo judicial. Então, todas as intercorrências que acontecem durante a execução da pena, elas são submetidas à decisão de um juiz. É o juiz que conduz a execução penal. Embora a administração física do estabelecimento prisional não esteja submetida ao juiz. Então, o presídio da SUSEP, tá? que é o Sistema Superintendência de Serviços Penitenciários aqui do Rio Grande do Sul. Ele está dentro de uma secretaria, a Secretaria de Administração Penitenciária, vinculada ao Executivo. Então, o trabalho da SUSEP é fornecer o estabelecimento prisional, os funcionários, a alimentação, o atendimento médico, etc. Tudo isso está fora de interferência do juiz, nas condições normais. Tá? Então, não é o juiz que paga o funcionário, que determina quem é que... Não é o judiciário que faz licitação para a comida do presídio, nada disso. Tudo isso pertence ao executivo. É nessa estrutura que é administrada pelo executivo
que a pena é cumprida. E a forma como a pena vem a ser cumprida, então, depende de decisões que são proferidas num processo judicial. E esse processo judicial, ele é um processo individualizado para cada apenado. Nós chamamos de processo de execução criminal. E a gente resume por PEC. Né? Tá? Então, cada apenado tem o seu próprio PEC. Tá? E esse PEC, como eu falei, ele é individual. Então, todas as eventuais condenações que forem se somando à condenação original, elas vão sendo direcionadas para um mesmo processo de execução criminal. E é ali que acontece, por exemplo, o procedimento de soma das penas. O cara foi condenado por roubo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Essa pena ela vai sendo somada, tá, dentro desse processo individual, que é o PEC. Então, por exemplo, quem cumpre pena? A Lei de Execuções Penais, que regulamenta a execução penal no Brasil, um dos seus princípios é que o cumprimento da pena seja o mais próximo possível do local onde o apenado tem a sua família. Tá? E quando isso acontece aqui em Porto Alegre, quem cumpre pena pela comarca de Porto Alegre, as condenações proferidas pela comarca de Porto Alegre, a cumpre no complexo prisional de Charqueadas, que fica 50, 60 quilômetros daqui. Porque em Porto Alegre não existem estabelecimentos prisionais para o cumprimento da pena. A cadeia pública, que é o presídio central, em princípio, na teoria, ela acomodaria apenas presos provisórios. Então, os PECs dos presos de Charqueadas, eles correm na vara, uma vara especial, que é uma subdivisão do Poder Judiciário, na vara de execução criminal de Porto Alegre, e não de Charqueadas. Tá? Porque se todos os PECs de Charqueadas, dos presos de Charqueadas, corressem em Charqueadas, eu teria que ir lá ter pelo menos 2 ou 3 varas de execução criminal para dar conta disso. Mas não, é tudo feito em Porto Alegre. Tá? Então, as varas de execução penal de Porto Alegre, as penas são executadas no complexo lá de Charqueadas. A Amanda está dizendo aqui que faz estágio na 2ª VEC. Então, os processos de vocês são dos apenados de Charqueadas ou penas ou semiaberto ou aberto. Daí cumpre aqui em Porto Alegre mesmo, né? Isso aí, Amanda? É dividido, na verdade é dividido, né? A primeira VEC cuida do regime fechado, e a 2ª VEC, que é onde eu faço estágio, cuida do semiaberto. E tem mais a VEPMA, né? VEPMA, mas não é a tua, né? Não, a minha é a VEC. É a VEC. É a 2ª VEC, é do semiaberto. Tá, é isso aí. Muito bem, então tudo isso se resolve num processo judicial, depende de decisão do juiz. Tá? E outra coisa importante, até para a gente se situar, a lei de execução penal, que é aplicada pela vara de execução criminal, vara de execução penal, ela é de 1984. É a lei 7.210 de 84. Até então, a execução penal e os recursos durante a execução eram tratados no próprio Código de Processo Penal. No próprio Código de Processo Penal, eu tinha como administrar a execução penal e os recursos contra as decisões proferidas na execução penal.
Em 1984, eu destaquei tudo isso para uma lei própria, que é a Lei 7.210. Então, foi destacado do Código de Processo Penal. Só que aconteceu o seguinte, e aí que vocês têm que estar atentos, alguém tem que falar. Se ninguém falar, a gente vai descobrir sozinho, lá na frente. Que existem algumas hipóteses de recurso em sentido estrito que ainda se reportam, está escrito lá no 581, que se reportam a decisões que são proferidas em execução. Mas se o advogado interpuser um recurso em sentido estrito, está errado. Por quê? Porque todas as decisões proferidas em execução vão ser combatidas através de um recurso específico que foi introduzido pela Lei 7.210, que é o agravo em execução, que é o objeto da nossa aula de hoje. Então, a gente tem que prestar atenção que, como a legislação vai sendo aperfeiçoada, ou suprimida, ou substituída ao longo do tempo, de repente, tu olha para o artigo 581, que tem as hipóteses do recurso em sentido estrito, e tu vê, é recurso em sentido estrito contra essa decisão aqui, por exemplo, que nega a progressão de regime. E tu erra em bola, porque não é recurso em sentido estrito, porque existe uma lei específica, a Lei 7.210, que tem a previsão do agravo. Tá? Muito bem. Uma pergunta aí? Está todo mundo me escutando? Está todo mundo bem? Tudo certinho? Adriano, Zaira? Tranquilo. Zaira, então tá. Então vamos prosseguir. Tá. O que eu fiz? Eu fiz um aglomerado de questões mais comuns, tanto em provas da OAB, como na jurisprudência, a respeito da execução penal. Tá? Então, é isso que eu quero tratar com vocês agora. Esse aqui é um tema até que já está um pouquinho antigo, tá? Mas ainda vale a pena referir. A Lei dos Crimes Hediondos é de 1991, se eu não estou enganado. Foi logo depois do assassinato da Daniela Pérez. Aí houve um recrudescimento da legislação penal e se criou a Lei dos Crimes Hediondos. Tá? E na redação original, essa lei previa o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Tá? Isso apareceu depois também na lei de drogas e na lei de armas, se eu não estou enganado. Tá? Esse dispositivo dizendo cumprimento da pena nesse tipo de crime, crimes hediondos, por exemplo, se dará de forma integralmente fechada. Tem o regime fechado, semiaberto e o aberto. Então, esse dispositivo impedia que houvesse a progressão de regime nos crimes hediondos. Tá? Isso foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa previsão, vamos dizer assim, chapada, de que todo o cumprimento da pena teria que ser no mesmo regime, ela ofendia o princípio da individualização da pena. No sentido de que o cara pegou 30 anos regime integralmente fechado. Se ele fosse um apenado, vamos dizer assim, nota 10, trabalhador, arrependido, né? Bonzinho, encontrou Jesus, aquela coisa toda, ele teria exatamente o mesmo tratamento de uma facínora, louco, assassino, que entrou no presídio e matou mais 4. Tá? Então, a lei não permitiria, se o regime fosse integralmente fechado, que houvesse um tratamento diferenciado entre o condenado por crime hediondo que encontrou Jesus e o condenado a crime hediondo que entrou para o presídio e ficou pior. Em síntese, dizia o seguinte, se tu não permite ao apenado ter uma segunda chance, tu está violando o princípio da individualização das penas, porque tu está tratando todo mundo igual.
Então, essa previsão chapada de que a pena será cumprida integralmente em regime fechado foi considerada inconstitucional. Tá? Então, não só na lei dos crimes hediondos, mas também em outras leis que foram sancionadas posteriormente, que também previam o regime integralmente fechado. Tá? Então, a regra geral está no artigo 33 do Código Penal. Ó. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção em regime aberto, ou salvo necessidade de transferência, ou aberto, semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para regime fechado. Tá? Então, reclusão fechado, semiaberto e aberto, e detenção inicia com semiaberto, vai para aberto, mas não significa que o cara, condenado à detenção, não pode regredir para o fechado. Tá? Eu não vou passar por todos os artigos aqui, mas esse artigo 33 define quais são as condições do fechado, do semiaberto e do aberto. Tá? E diz assim, que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Então, quer dizer, se diz o seguinte, que quem tem a chave da cadeia é o apenado, de acordo com o seu comportamento. Observar os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Pena superior a 8 anos, começa em fechado. O não reincidente superior a 4, que não excede a 8, começa no semiaberto. E o não reincidente, pena igual ou inferior a 4, começa no aberto. Tá? Então, esses são os marcos, 8, 4 e 4 para baixo, para definir qual é o regime inicial de cumprimento da pena. Daí o seguinte, ó, a lei anticrime, de 24 de dezembro de 2019, alterou um pouquinho o artigo, a questão dos crimes hediondos. Isso tem sido exigido, tá? Em provas que eu tenho visto. Então, de agora em diante, é o seguinte, ó, a gente não fala mais para a questão de progressão de regime infrações. Tem que cumprir 1/6, tem que cumprir 1/3. Desde dezembro de 2019, a gente trabalha com percentuais. Tá? Então, artigo 112 da Lei de Execução Penal. Percentual de 16% de cumprimento para poder progredir. Se ele for primário e crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 20% se ele for reincidente. 25% se ele for primário e for crime violento. 30% se ele for reincidente em crime violento. 40% se ele for condenado por crime hediondo ou equiparado. 50% se for crime hediondo, ou se ele exerce comando de quadrilha, ou constitui milícia privada. 60% se ele for reincidente na prática de crime hediondo. E 70% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Tá? Então, o que aconteceu é que houve uma readequação dos percentuais necessários para a avaliação do quanto de pena mínima o apenado tem que cumprir para poder progredir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Tá? Então, tu pega, por exemplo, um cara que cometeu um crime hediondo, com resultado morte. Esse é o cara que vai ter que cumprir 70% do regime fechado para poder progredir para o semiaberto. Tá? Fala, Adriano. Deixa eu ver tua mão aí. Tem uma dúvida, professor.
quando a gente for fazer uma peça, tá? Esse artigo 33, a gente pode citar ele na dosimetria da pena? Porque ali é o juiz que ele tem que saber, né? Eu estou correto, não? Sim, eu te digo assim, ó, quando tu for fazer uma peça, por exemplo, em que tu vá, para o caso de condenação, já se antecipar qual vai ser a pena, tu pode mencionar o artigo 33, dizendo, olha, em caso de condenação, o regime adequado seria o aberto ou o semiaberto. Tu pode antecipar isso. Entendi. Pode citar. Tá? E, às vezes, é importante. Tá? Eu acho que eu já falei para você que, quando eu comecei a trabalhar, fazia as primeiras denúncias, eu tinha a cabeça fixada no cível, né? E no cível, tu tem que fazer um pedido certo. Tá? Tu tem que pedir o que tu quer ao juiz. Então, passou pela minha cabeça, e logo me ensinaram que não era assim, que o promotor, quando fizesse a denúncia, ele tinha que já antecipar qual era a pena que queria. Tá? Mas não é assim. Na verdade, na denúncia, tu só descreve o fato e mostra a classificação, a tipificação. A pena é um trabalho do juiz mais adiante. Isso não quer dizer que lá nas alegações finais, a defesa e a acusação não possam tratar já da pena. Em perspectiva, né? Aqui pulei. Outra coisa, ó. Livramento condicional. Livramento condicional é diferente de regime semiaberto e de regime aberto ou de prisão domiciliar, tá, gente? O livramento condicional é o seguinte, o cara vai para casa, sem compromisso de se apresentar de noite no presídio, sem ter que comprovar trabalho, nada disso. Ele vai para casa e sob certas condições. Tá? Então, o juiz pode conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa igual ou superior a 2 anos, desde que ele tenha cumprido mais de 1/3 da pena, cumprido mais da metade se for reincidente, comprovado umas condições subjetivas aqui, reparado o dano, e, no caso de crime hediondo, mais de 2/3 da pena. Então, a gente tem que pensar assim, ó, se tu é advogado de um apenado, tu tem que avaliar em que fase que ele está da pena. Ele ainda está na fase em que ele só pode postular progressão de regime, então tu vai postular a progressão do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Tá? Agora, se ele estiver na condição, se estiver num cenário de livramento condicional, condicional, tu vai postular daí um livramento, cujas regras estão aqui, ó, no artigo 83 da Lei 7.210. Não, aqui é do Código Penal, tá? Desculpa. Alterado pela Lei Anticrime de 2019. Tá? Aqui está, botei errado aqui. Então, repare assim, ó. Para isso que é importante ter a lei atualizada, e a lei atualizada é só no site do Planalto mesmo. Tá? Muito bem. Aqui, essa aqui foram as alterações da lei anticrime no livramento condicional. 50% da pena, 60% da pena, 70% da pena. Pergunta do Marcos, aqui, que entrou pelo chat, que é o seguinte: quais são os requisitos para o indulto? O indulto presidencial, ele é cíclico. Quer dizer, todos os anos, o presidente da República, no final do ano, ele publica
um decreto, que a gente chama de decreto de indulto, que vai estabelecer condições para a extinção da pena, ou progressão da pena, ou livramento condicional para apenados específicos, que são beneficiados por regras gerais previstas nesse decreto de indulto. Então, Marcos, respondendo a tua pergunta, o indulto depende do decreto presidencial publicado em dezembro de cada ano. E a cada ano, esses decretos trazem requisitos diferentes. Então, por exemplo, os últimos decretos, até pelo tipo de política implementada pelo atual governo, eles são bem restritivos para indulto. Alguns governos anteriores publicaram decretos de indulto mais permissivos. Então, hoje, por exemplo, para eu saber quais são os requisitos do indulto hoje, eu tenho que verificar quais são os requisitos que estão no decreto de dezembro de 2020. Tá? Ok, Bruno. Eles não estão previstos em lei. Não estão previstos em lei, essa era a minha dúvida. Não, os critérios o indulto está previsto na Constituição, ele é uma prerrogativa do presidente da República, que estabelece, mediante decreto, no final do ano, quais são as suas condições. Professor, eu acho que até pode o presidente não querer, né? Pode, é uma prerrogativa dele. Mas teve uma vez isso agora, teve, né? Isso eu acho que o primeiro ano, eu não sei se o Bolsonaro publicou decreto de indulto em 2019. Eu acho que ele não fez, né? Mas eu acho que o ano passado teve, hein? Depois, agora no intervalo, eu dou uma pesquisadinha. Não estou lembrado se ele publicou decreto de indulto. Né? E se publicou, deve ter sido muito contra a vontade. Tá. Vamos ver. Não, só um pouquinho. Aqui. Outra coisa importante. Na execução da pena, existe um instituto chamado... Por que eu estou fazendo essa revisão aqui? Porque isso aqui está aparecendo nas provas em que se pede um agravo em execução. O agravo em execução ele é simples, porque ele é igual ao recurso em sentido estrito. O problema é que vocês nunca viram isso que eu estou colocando na tela aqui, tá? Então, olha só. Remissão e perda dos dias remidos. Remissão, aqui, gente, tem o sentido de resgate ou de perdão. Tá? A remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? O perdão dos pecados, tá? Na oração. Tá? Então, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, resgatar, perdoar, por trabalho ou por estudo, por isso que vale a pena estudar, gente. Está matriculado. Se está estudando, tu pode estar remindo pena. Parte do tempo da execução da pena. A contagem do tempo referido no caput será feita à razão de 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, atividades complementares, viu? Tem que fazer muitas atividades complementares, para tu sai mais cedo da cadeia. Ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou de requalificação profissional, divididas em, no mínimo, 3 dias. Tá? E 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Tá? Não vou entrar aqui no mérito de como é que isso aqui é comprovado, ou se essa proporção é justa ou não. O que eu quero tratar é isso aqui, ó. Em caso de falta grave, e eu já vou explicar um conceito aí de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. O que tem aparecido na jurisprudência? Essa é uma questão jurisprudencial que, assim, ó, está aparecendo toda hora agora.
O juiz reconhece que o apenado teve falta grave, decreta a perda de 1/3 dos dias remidos. Então, se ele tinha 300 dias, ele perdeu 100. Só que a lei fala em perda de até 1/3. O juiz poderá revogar até 1/3. Então, a posição do STJ se fixou no seguinte sentido. O juiz pode determinar a perda de 1/6, 1/4, que é menor de 1/3, ou até mesmo 1/3. Ele tem essa margem de manobra. Mas ele tem que justificar por quê. Ele não pode fazer isso aqui automático, jogar no máximo, que é 1/3, sem fundamentar. Por exemplo, ele pode, na primeira falta grave, revogar só 1/6, tá? Como uma advertência. Na segunda, 1/4. Na terceira, 1/3. Só que daí na terceira ele vai ter que dizer, olha, agora eu estou revogando 1/3, porque não adiantou revogar 1/6, não adiantou 1/4, então agora eu vou revogar 1/3. Então o juiz precisa fundamentar. Tá? Isso não chega em vocês, né, Amanda? Porque vocês são regime aberto, né? Não chega. Chega, prof. Chega tudo. E o juiz fundamenta, né? Fundamenta na decisão, né? Normalmente ocorre daí a regressão de regime, tá. ou... Mas perda às vezes ele não dias. Revoga. Oi? Perdas de dias. O que ele usa para fundamentar? De dias remidos, sim. Mas ele não vai direto no 1/3, né? Não. Normalmente, quando não revoga, suspende algum benefício. Tá. Teu juiz é o doutor Elion? Não, é o doutor Roberto Coutinho. Ah, Roberto Coutinho, tá, mas engraçado, eu tenho outro Coutinho que era Fazenda Pública. Tá. Doutor Roberto Coutinho. Tá. E tem o doutor Geraldo também, né? Geraldo é o promotor? Não, ele é juiz da segunda VEC também. Ah, tá, não. É que a gente é separados por juizados, né? Tem o primeiro juizado e o segundo. O doutor Geraldo, assim, de cabeça, não me vem à cabeça. O sobrenome dele é meio difícil, agora eu não vou me recordar. É que eu trabalhei com o doutor Irion, fiz audiência com ele. Uhum. Ele é meio... Ele é pro MP, assim, ele não é muito bom. Mas mas é um bom juiz. E a doutora Sonali também. A doutora Sonali também. A doutora Sonali é um amor. Ela é da primeira VEC. Ela é um amor, mas também era meio ruizinha para MP. Mas eu gostei muito de fazer audiência com ela. Ela é um amor mesmo. Ela é da primeira VEC. É engraçado tu ver, né? Isso que é a vida civilizada, né, gente? Esses juízes aí, alguns eu mencionei, eles decidem contra as coisas que a gente pede. Mas não é por isso que eu vou ser inimigo dele, né? Porque eu gosto da Sonali, gosto do Irion também, gosto de trabalhar com isso. Mas sabe qual é o problema, prof? Das últimas decisões, assim, do Roberto Coutinho, que é o da segunda VEC, às vezes ele coloca a regressão de regime, daí a gente tem que intimar a SUSEP para fazer a remoção do apenado, e a SUSEP não faz a remoção do apenado. Às vezes não tem vaga, e daí fica aquela confusão e o preso acaba ficando no mesmo regime porque a SUSEP não removeu ou porque não tem vaga no fechado. Cruz, cara. É uma confusão, assim, sabe? Esse é um problemão. É ruim. Atrapalha. Então, gente, verifiquem isso aí, ó. Eu vi várias questões já mencionando isso, que é o juiz revogando de plano 1/3 sem fundamentar. Aqui, ó. Aqui eu botei um trecho de uma ementa do STJ. Com o advento dessa lei de 2011, o cometimento da falta grave não mais enseja a perda da totalidade, mas limita-se ao patamar de 1/3, cabendo ao juiz das execuções penais dimensionar o quantum, que é a quantidade, segundo os critérios do 57 da LEP.
Tá? Deixa eu botar aqui o 57 da LEP na tela, porque eu já preparei aqui, botei ali aqui na ponta da agulha. Aqui, ó. Aqui é o artigo 57 da LEP. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Então, aqui eu tenho alguns parâmetros subjetivos para determinar se o cara vai perder a totalidade, 1/3, ou menos, né? Dos dias que ele já tinha conseguido remir, né? Isso aqui também é importante. O que configura a falta grave? E aqui a questão do celular, né? Comete falta grave, e daí vai perder os dias remidos, e vai regredir o regime. O condenado que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem e a disciplina, fugir, possuir instrumento capaz de ofender a integridade física, provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas, não observar os deveres previstos na lei, tiver em sua posse ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, ou recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. São as faltas graves. Então, aqui, a partir dessa lei de 2017, constitui a falta grave a posse de aparelho de celular ou dos seus componentes, tá? Tendo em vista que a ratio essendi, a razão de ser dessa norma, é proibir a comunicação entre os presos, ou entre os presos e o meio externo, porque muitas vezes o que a SUSEP encontra em poder dos apenados não é propriamente o celular, mas componentes de celular que podem ser agrupados e transformados num celular funcionante. Isso aqui é um assunto que até tem uma colega de vocês, uma aluna, que está fazendo um TCC sobre esse assunto, orientando ela nesse assunto, que é o seguinte, ó. A lei de execução... primeiro, para todo mundo entender, tem que estar todo mundo me fazendo assim. Todo mundo tá me enxergando aqui? Quem estiver me enxergando, faz assim. Tá. Vou explicar isso aqui, porque isso aqui é um negócio simples, mas precisa de atenção para entender. O reconhecimento da falta grave, ele pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer num procedimento administrativo, que é conduzido pelo próprio chefe do estabelecimento presidencial, estabelecimento penitenciário, o diretor do estabelecimento prisional, tá? Ele faz um PAD, tá? Um processo administrativo disciplinar, em que ele assegura o direito de defesa e contraditório, o apenado, e aí ele aplica ou não, reconhece ou não a prática de uma falta grave. A outra forma de se reconhecer a falta grave é através de um procedimento judicial, em que o juiz de direito da vara de execução criminal designa uma audiência em que o apenado é ouvido, apresenta uma justificativa, são ouvidas as testemunhas e o juiz decide no ato se vai reconhecer a falta grave ou não. Amanda, como é que vocês fazem na segunda VEP? Vocês fazem audiência?
Sim, prof. A gente normalmente vem a petição do advogado, né? Ou da defensoria, advogado particular ou defensoria pública, né? Fazendo a justificativa do apenado. Agora a gente recebeu ordens de mandar direto para o MP para se manifestar. A gente já nem manda concluso. Primeiro já manda para o MP se manifestar. Após o retorno, a gente manda concluso. Normalmente, o Ministério Público se manifesta pela designação, né, de audiência. Da audiência de justificativa. Audiência, então, é uma audiência de justificativa. De justificativa. Perante isso. o juiz. Isso. Que teria o mesmo efeito que aquele procedimento administrativo, que às vezes não aconteceu lá no presídio. Sim, sim. Porque nem todo presídio no Rio Grande do Sul tem servidores ou estrutura para fazer o PAD. Às vezes vem para nós ali a DEPEN, né, que junta, que é a SUSEP, junta a homologação de PAD. Tá, mas não é sempre. Daí normalmente, não é sempre. Daí normalmente é quando não reconheceram, né, não acolheram a justificativa. Tá, então o que aconteceu? Em vários casos aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, o juiz reconheceu a falta grave num procedimento judicial e a defesa recorreu ao STJ dizendo que essa falta grave exigia a instauração de um processo administrativo prévio. Quer dizer, o juiz não teria o poder de decidir sobre a falta grave se não houvesse o processo anterior. E essa tese, ela colou no STJ, porque o STJ sumulou, súmula 533. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar na execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento, assegurado o direito de defesa, realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Então, o interessante é que daí o STJ começou a anular decisões judiciais porque elas não foram antecedidas de um processo administrativo. Então, na verdade, está dizendo o seguinte, que o juiz não tinha... Seria mais ou menos como dizer que o juiz estava subordinado à decisão do diretor do estabelecimento prisional, que é uma inversão total, né? Essa questão foi levada ao STF. E o STF, nesse recurso extraordinário que está aqui na tela de vocês, firmou uma tese contrária, que hoje é o que prevalece, porque o STF é quem dá a última palavra na interpretação da Constituição, né? Então, diz assim o STF hoje, que a oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação, que foi isso que a Amanda falou, que eles fazem aqui em Porto Alegre, realizada na presença do defensor e do MP, afasta a necessidade de prévio PAD, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD, instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Então, em resumo, o que o STF está dizendo? E, em seguida, o STJ vai ter que cancelar essa súmula aqui. Está dizendo que, se for feita a audiência de justificação perante o juiz, supre a necessidade de um PAD anterior. Tá bom, gente? Falei bastante, vou dar um intervalinho, tá? Vou colocar aqui a palavra mágica, chamada, e volto daqui a 10 minutos, tá bem? Daqui a 10 minutos eu estou de volta.
You walked into the party like you were walking into a yacht. Your heart's the treasure cleared every long one eye. Your sky was apricot. You have one eye in the mirror eye. You watch yourself about, and all it kills you that they be your partner. They be your partner, and you're so vain. You probably think the sun is about you. You're so vain. I'll bet you think the sun is about you. Don't you? Don't you? You had me several years ago when I was still quite naive. When you say that we made such a pretty pair and that you will never leave, but you gave away the things you love, and one of them was me. I had some dreams and with clouds in my coffee, clouds in my coffee, and you're so vain. You probably think the sun is about you. You're so vain. I'll bet you think the sun is about you. Don't you? Don't you? I had some dreams and with clouds in my coffee, clouds in my coffee, and you're so vain. You probably think the sun is about you. You're so vain. I'll bet you think the sun is about you. Don't you? Don't you? Well, I went up to Saratoga, and your heart's naturally warm. Then you flee your leisure to Nova Scotia to see the total eclipse of the sun. Well, you where you should be all the time, and when you know you will, somebody will spot your wife of a close friend, wife of a close friend, and you're so vain. You probably think the sun is about you. You're so vain. I'll bet you think the sun is about you. Don't you? Don't you? You're so vain. You probably think this song is about you. You're so
Então tá, gente, vamos recomeçar. Olha só, nós estamos em 19 na sala, praticamente todo mundo. Alguém saiu, tinha alguém que estava com a internet meio instável, acho que foi o Yuri que saiu. Tá. Mas olha só, o recado é o seguinte, os alunos que já estavam na aula, no começo eu já tinha avisado que nós temos uma atividade presencial nessa matéria no dia 29 de setembro. Tá? Vai ser na IMED, né, presencial, comigo, corpo presente. E eu estou fazendo um planejamento com 2 convidados meus, um advogado e um advogado, que são especialistas em recurso especial extraordinário. Mas só faz sentido eu fazer esse planejamento se tiver uma adesão boa, né? Então, ali no grupo de WhatsApp, eu vou fazer uma enquete dos alunos que vão comparecer presencialmente. Vocês sabem que nessa disciplina Blend, que é o caso da prática, o aluno, no dia da atividade presencial, vai ser transmitida a atividade pela internet. Mas seria muito melhor para vocês, né, e também para os meus convidados, que vocês estivessem presenciais, né? Porque eu quero distribuir um material, queria até para a gente se ver também, né? Gente aí que eu nem conheço só pela internet, certo? Se alguém puder incluir ali a Michele, que ela está implorando ali no chat, tá? Então eu vou abrir depois ali uma enquete. Oi, Michele. Não, implorando foi ótimo. Implorando, né? Eu vou abrir uma enquete ali para ver quem é que vem no presencial, tá? Seria bom, tá? Se vocês pudessem vir, né? Até porque muitos de vocês já estão fazendo algumas disciplinas presenciais, né? Tá? Muito bem. Mais um último ponto em execução penal, antes de a gente partir para o exercício mesmo, aliás, para a explicação sobre o agravo. Hoje eu estou atrasado. Que é o seguinte, ó, é o tal do exame criminológico. Tá? É a necessidade ou não, para a progressão, da realização de um exame criminológico. Deixa eu explicar para vocês por que isso aqui é importante. Se alguém puder incluir, o João Pedro também está pedindo ali. Ó. O João Pedro também está pedindo para ser incluído. Isso é uma aula inclusiva. Olha só. Estou projetando na tela de vocês ali o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Quando está arriscado assim no próprio site do Planalto, significa que essa redação já foi superada pelo menos 2 vezes. Essa redação que tem aqui é a redação que está valendo, essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda. Originalmente... O professor não está compartilhando, pelo menos não para mim, não sei os colegas. Os demais estão vendo? Estou vendo. Agora foi. Agora foi? Foi. Tá. Foi. Escapou. Tá. Então, olha só, o parágrafo único do 112, lá na redação original de 1984, dizia assim, que a decisão de progressão seria motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame criminológico, quando necessário. Esse exame criminológico ele continua existindo. E ele é feito no apenado quando ele coloca o primeiro pé no estabelecimento prisional. A pergunta é necessário fazer o exame criminológico sempre, agora, que nas redações posteriores não apareceu mais essa condicionante do exame criminológico. Tá? Então, a pergunta que a jurisprudência teve que responder era se ainda hoje é necessário fazer o exame criminológico para a progressão.
A resposta, até encontrei aqui, ó, uma reportagem do STJ Notícias, em que eles comentam isso aí. Então, eu vou tocar aqui, e vocês estão escutando, tá? Estão escutando? Ok. Escutando? Ok. Estou escutando a tua voz. Não tá, não tem nada. Se Acho tem que a alguma... reportagem não rolou. Vocês não escutaram? Não. Ah, tá. Não, professor. Tá, então acho que eu sei o que foi. Agora vai dar. Só um pouquinho que eu vou botar no zero aqui de novo, tá? Esse STJ Notícias é um canal do STJ. A defesa criminológica. Agora foi. O exame criminológico deve ser feito conforme cada caso para verificar o requisito subjetivo da progressão de regime prisional, como, por exemplo, o bom comportamento do detento, desde que a decisão do magistrado seja fundamentada. Esse entendimento é da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, ao manter no regime fechado um homem em São Paulo, que já havia conseguido a progressão de regime. Pelo processo, o condenado teria cometido falta disciplinar grave no curso da execução penal. No STJ, a defesa sustentou que o homem já estava há meses no semiaberto e não seria razoável voltar ao regime fechado apenas para submetê-lo ao exame. Mas o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca não aceitou os argumentos. Segundo o ministro, o exame criminológico, que é uma prova técnica, pode ser determinado pelo magistrado de 1º grau ou mesmo pela Justiça Estadual, desde que a necessidade seja fundamentada, o que aconteceu nesse caso. Do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Eu mandei um link para vocês ali. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o acordo entre segurado e vítima... Eu mandei o link para vocês no chat ali. Então, a decisão, tentando resumir, né? O que o STJ está decidindo agora é o seguinte, é que a exigência ou a determinação do juiz de realização do exame criminológico, ela em si mesma ela não é abusiva, desde que ele a fundamente. Entendeu? Ele tem que dizer por que ele está pedindo o exame criminológico. Porque para aquele cara, ele está entendendo necessário que se faça o exame criminológico. Tá? Seria abusivo, por exemplo, se ele determinasse a realização sem fundamentar a razão. Daí estaria exigindo um requisito não previsto em lei. Tá? Então, na verdade, o exame criminológico ele vai ser vamos dizer assim, um elemento a mais, um ingrediente a mais, nesse caso técnico, para o juiz tomar a decisão, né? Se vai conceder ou não a progressão. Tá? Prof. Fala. Só um comentário. Na verdade, assim, o que mais está pesando é o ACC, né? Que é o atestado de conduta carcerária. Sim, porque, Amanda... Esse exame criminológico, vou ser bem sincera, desde que eu estou na VEC eu não vi. Pois é. Mas alguns juízes exigem. E às vezes o promotor pede. Eu ainda não vi. Não lembro, né? E o ACC? E o ACC, o que está pegando? É para fins de progressão de regime. ACC negativo? ACC ruim? É um atestado da conduta carcerária do preso, né? Tá. Normalmente, quem não tem nenhum PAD se beneficia, né? Tá. Uhum. E daí tem o AIT e o AEE, que é para fins de remissão. Tá. Que sigla é essa? AIT? AIT é atestado de estudo e trabalho. Estudo e alguma coisa. E o AIT é estudo e trabalho. Ele tem uma diferença. Tá. Bom. Ótimo. Obrigado, Amanda. De nada. Isso varia muito, né, gente? Com o tempo, né?
Então, deixa eu só mostrar aqui, então, para vocês. Tudo isso foi para explicar as principais questões que caem quando se trata de agravo em execução, tá? E agora eu quero mostrar o agravo em execução propriamente dito. Como vocês já tiveram aula comigo de recurso em sentido estrito, o agravo não tem muito mistério. Então, cada condenado possui um PEC que tramita na vara de execuções criminais. E aqui nós estamos, então, na fase de execução da pena. Esse PEC pode ser provisório, quando ainda não há trânsito em julgado, mas se já iniciou a execução ou definitivo, aliás, não transitou em julgado, mas ele já iniciou a execução, é o PEC provisório, ou definitivo, quando já houve trânsito em julgado. O preso provisório tem os mesmos direitos do preso definitivo. As decisões do curso de execução não cabem mais ao juiz que julgou o mérito, mas ao juiz da vara da execução. Esse agravo em execução, fundamento legal para colocar na peça, artigo 197 da Lei das Execuções Penais. Só que o legislador foi bem sucinto. Ele não previu forma, prazo ou rito. Ele simplesmente colocou no 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, não previu nada, não ajudou em nada. Só disse que ia caber agravo. Então, a súmula 700 do STF é que nos sinaliza. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. E o agravo em execução é o irmão gêmeo do RSE, que cuida de todas as hipóteses de decisões que são proferidas no curso de uma execução criminal. Que temas que podem aparecer? Saída temporária, progressão e regressão de regime, livramento condicional, unificação de pena, sursis, incidentes da medida de segurança, conversões, homologação de falta grave, trabalho externo, todas as hipóteses do artigo 66 da Lei de Execução Penal. Então, qualquer decisão num processo de execução criminal que tangencie um desses assuntos aí, caberá agravo em execução. Opa, não era isso que eu queria fazer. Modo de interposição, petição ou termo de interposição em 5 dias, mais razões recursais em 2 dias. Exatamente como o recurso em sentido estrito. Sem o efeito suspensivo, com o efeito devolutivo, que manda para o 2º grau, e outra coisa, com o efeito regressivo, que é aquele mesmo que tem lá no recurso em sentido estrito. Quer dizer, o juiz pode reconsiderar a sua decisão. Tá? Então, tanto os 2 recursos no processo penal em que existe efeito regressivo, significa que o juiz pode mudar a sua decisão depois da interposição do recurso, é o agravo em execução e o recurso em sentido estrito. Tá? Todo mundo entendeu aí? Certo? Então, agora, vamos ver aqui, como eu sempre faço, né? Tem um agravo que eu quero ver em sala de aula, que é esse que eu vou projetar agora. Outra coisa, como vocês viram, teve modificações recentes na legislação. Nós vamos fazer a peça segundo a legislação atual. Tá?
Então, pode ser que dê uma variação no gabarito da OAB, porque foi modificado, né? Então, tá. Então, esse aqui é só para aquecer os tambores. Deixa eu pegar, porque eu gosto de anotar. Estou explicando, estou anotando. Peça prática profissional. Essa aqui entrou na prova da OAB de 29º exame. É relativamente recente. Deve ter sido aí 2018, 2017. Tá? Então, vamos ver. Vamos resolver esse trem. Guilherme foi condenado definitivamente pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, tá? Sendo aplicada a pena de 6 anos de reclusão, regime inicial fechado. Então, vamos anotar. Lesão corporal seguida de morte. É o crime pré-doloso, né? Existe dolo no antecedente, culpa no consequente. Pena aplicada, 6 anos de reclusão, regime inicial fechado. Tá certo, né? Acima de 4, abaixo de 8. Né? Daí o Guilherme, ele cumpriu 1 ano da pena. E daí ele recebeu progressão 1 ano, progressão para o semiaberto. Ele conseguiria essa progressão hoje? Deixa eu projetar aqui, ó. Olha só. Onde ele está? Isso aqui eu quero projetar para vocês, ó. Lesão corporal seguida de morte, primário. Ele conseguiria progredir só com 1 ano? Está na telinha a resposta. E aí, gente? 1 ano seria 1/6, né? 1/6 equivale a 16%. Então, olha só. Hoje, tu só progride com 1/6 se o apenado for primário, que o caso dele é, e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça. Então, ele não ia conseguir progredir só com 1/6. 20% da pena se for reincidente, não é o caso. 25% da pena se ele for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, hoje a regra seria essa aqui. Entenderam? Então, houve, na verdade, um recrudescimento da legislação penal, porque antigamente ele poderia progredir com 1/6, agora ele só progride com 1/4. Pena de 6 anos, ele teria que cumprir 1 ano e 6 meses. Muito bem. Então, vamos continuar aqui nosso exercício. Após cumprir 1 ano da pena aplicada, ele foi beneficiado com progressão para o semiaberto. Na unidade penitenciária, ele trabalhava internamente em busca de uma remissão. Durante o cumprimento da pena nesse regime, veio a ser encontrado no seu colchão um aparelho de celular. O diretor do estabelecimento penitenciário, ao tomar conhecimento do fato, por meio dos agentes penitenciários, de imediato reconheceu na ficha do preso a prática de falta grave, apenas afirmando que a conduta narrada pelos agentes e que teria sido praticada por Guilherme se adequava ao artigo 50. O reconhecimento da falta grave foi comunicado
ao Ministério Público, que apresentou promoção ao juízo da Vara das Execuções Penais, juízo esse competente, requerendo a perda de benefícios da execução por parte do apenado. O juiz competente, analisando o requerimento do MP, decidiu que, considerando a falta grave, reconhecida pelo diretor da unidade, impõe-se a regressão do regime para o fechado, a perda da totalidade dos dias remidos, o reinício da contagem para o prazo de livramento condicional e o reinício para a contagem do indulto. Ao ser intimado da decisão em 9 de julho de 2019, o Guilherme entra em contato de imediato com você, pelo celular, aquele que ele tinha, né? Ele liga para o advogado, na condição de advogado, esclarecendo que nunca for ouvido sobre a aplicação da falta grave. Apenas teve conhecimento de que a Defensoria se manifestou no processo de execução após o requerimento do Ministério Público. Tá? Então, gente, olha só, com aquela microaula que eu dei antes do intervalo, a gente já consegue estabelecer algumas teses, né? Qual é a primeira tese, vamos dizer assim, de violação de princípio constitucional que vocês podem arguir em favor do Guilherme? A ausência do contraditório. Exato, a ausência do contraditório. Porque não houve contraditório nem no PAD, nem na fase judicial, porque ele não foi ouvido. Tá? Então, é uma violação ao princípio do contraditório para a defesa, uma vez que ele não teve oportunidade de produzir prova, de ser ouvido. Repare que o diretor do estabelecimento nem sequer ouviu os agentes, né? Ele simplesmente reconheceu a falta grave. Qual é a segunda tese que a gente pode arguir em favor do Guilherme? E aí, gente? A perda da totalidade dos dias remidos? Exato. Pela redação atual, primeiro, ele não perde a totalidade. Ele perde só até 1/3. E para perder 1/3, tem que fundamentar. Tá? E a terceira tese é uma tese que eu não cheguei a trabalhar com vocês, mas eu vou explicar agora. É a necessidade de reinício da contagem para o livramento condicional e o reinício da contagem do prazo para indulto. O que acontece? Na Lei de Execuções Penais, não está previsto esse reinício de contagem como consequência da prática de falta grave. Então, essa é uma decisão que ela foi, nesse aspecto, ela é ilegal, tá? Porque não tem essa previsão de que, praticada a falta grave, tu vai reiniciar o livramento condicional e reiniciar a contagem do prazo de indulto. Tá? A propósito, agora no intervalo, eu fui verificar se teve indulto em 2019 e 2020, tá, gente? Até falei mal do presidente, mas teve. Teve 2 indultos. Teve indulto em dezembro de 2019, foi o primeiro ano do atual governo, e teve indulto em 2020, tá? Também, segundo ano. Teve um em 2018 também, né, professor, pro Dia das Mães. Mas daí já foi assinado pelo presidente anterior, né? Pelo Michel Temer, eu acho. Né? Então, aqui, ó, cada indulto tem as suas próprias condições para a aplicação. Então, por exemplo, esse indulto de 2019, aqui, foi concedido o indulto natalino para todas as pessoas nacionais ou estrangeiras que até o dia 25 de dezembro de 2019 eram paraplégicas, tetraplégicas, cegas, né? Ou doença grave permanente, ou que impõe a severa limitação de atividade, né? Ou por doença grave, neoplasia maligna ou síndrome HIV, né? Em estágio terminal. Então, é o seguinte, só deram indulto para quem já estava com a passagem comprada e o passaporte carimbado, né? Tá? Mas esses requisitos, eles dependem de
são definidos pelo Conselho Nacional Penitenciário, que discute o que é oportuno num certo momento e sugere ao presidente o texto do indulto. É uma decisão unilateral do presidente da República. Muito bem. Então, deixa eu só projetar aqui para vocês qual era o gabarito desse exercício que a gente fez agora. Isso está no AVA de vocês também. Está demorando. Foi. Aqui, eu vou projetar o gabarito para vocês terem uma ideia de que eles entenderam o correto. Olha, então, o examinando deveria redigir na Constituição de Advogado um recurso de agravo em execução com fundamento no 197 da Lei de Execução Penal. São decisões proferidas em execução penal. Tá? Muito bem. Vou baixar um pouquinho. Bom, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que seria o prazo e o procedimento o mesmo do RSE. Tá? Muito bem, petição de interposição dirigida à Vara de Execução Penal da Comarca de São Paulo, com formulação de pedido de retratação, tá? Por analogia com o RSE. E que razões? Aí agora chegamos nas teses de mérito aqui. Primeiro, reconhecimento da falta grave não observou as formalidades legais. Então, era necessário a aplicação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Muito bem. Segunda tese. Como não foi válido o reconhecimento da falta grave por violação do contraditório e ampla defesa, não poderia ter regredido para o regime fechado. Embora essa fosse uma sanção possível na hipótese de reconhecimento válido de falta grave. Então, essa é a primeira grande tese, né? A invalidade da forma como foi reconhecida a falta grave e, como consequência, a invalidade da regressão. Segunda tese. O artigo 127 admite a punição por falta grave e gere perda dos dias remidos, até um limite de 1/3, sendo incorreta a decisão que determina a perda de todas. Terceira tese. Incorreta a decisão que determinou o reinício da contagem do prazo para fins de obtenção de livramento condicional e indulto. É que, diante de ausência da previsão legal, não pode o magistrado impor o reinício da contagem do prazo do livramento condicional. Súmula 441 do STJ. Pelas mesmas razões, foi editada a súmula 535 do STJ, que a falta grave não interrompe o prazo para fins de comutação de pena ou indulto. Tá? Prazo de 5 dias, a contar do primeiro dia útil após a intimação. Tá? Então, gente, eu digo bem sincero para vocês que o maior desafio na elaboração dessa peça em especial é vocês sacarem que as questões relativas à execução penal, porque eu presumo que para vocês é novo, né? Talvez com exceção da colega Amanda, que estagia lá na VEC, provavelmente é a primeira vez que vocês viram isso. Tá? Muito bem. E qual é o exercício que vocês vão fazer em casa? Vai ser esse aqui, ó. Preste atenção que tem vários arquivos em PDF aqui na AVA. Tem o agravo em execução sala de aula,
o agravo na execução, gabarito, sala de aula, e o tema de casa, que é o que vocês vão fazer. Que é o que eu vou projetar aqui agora. Só um segundo. Entrou. Esse aqui é o que vocês vão fazer para me entregar. Lucas foi denunciado e condenado pela prática do crime de associação para o tráfico. 35 da 11343. Pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Entendendo o juiz de conhecimento que o crime não seria hediondo, não tendo sido reconhecida a presença de qualquer agravante ou atenuante. Tá? No mês seguinte, após o início do cumprimento da pena, o Lucas vem a sofrer nova condenação definitiva. Dessa vez pela prática de crime de ameaça anterior ao de associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa, razão pela qual não foi determinada a regressão de regime. Após cumprir 1 ano da pena aplicada pelo crime de associação, o defensor público que defende os interesses de Lucas apresenta um requerimento de progressão de regime, destacando que o apenado não sofreu qualquer sanção disciplinar. O magistrado em atuação perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte, órgão competente, indefere o pedido de progressão, sob os seguintes fundamentos. O crime de associação para o tráfico, no entender do magistrado, é crime hediondo. Tanto que o livramento condicional somente poderá ser deferido após cumprimento de 2/3 da pena. Pergunta: é hediondo esse crime? Ele está na lei dos crimes hediondos? O que o juiz lá do conhecimento disse? Ó? Transitou em julgado, tá? O apenado é reincidente diante da nova condenação pela prática do crime de ameaça. Condenação posterior retroage para reconhecer a reincidência? Essa é uma questão que vocês vão ter que resolver. O requisito objetivo para a progressão do regime seria o cumprimento de 2/3 da pena aplicada, porque esse juiz está reconhecendo que ele é crime hediondo e reincidente. Então, toda a base da peça de vocês, prestem bem atenção, é afastar, fundamentadamente, o caráter hediondo e a reincidência. Porque o juiz, quando ele começou a acabar com a vida do Lucas, ele partiu de um pressuposto equivocado, que você tem que fundamentar, de que o crime seria hediondo e que ele seria reincidente. E daí ele tirou todas as consequências, quer dizer, ele puxou tudo lá para os requisitos mais graves, os requisitos mais exigentes para conceder a progressão do regime. Sem contar que tem uma pena de multa aí, né, professor? Sim, mas essa pena de multa aqui, ela não vai promover a reincidência. Tá? E o quarto aspecto da decisão que prejudicou o réu é que, segundo o juiz, seria indispensável a realização do exame criminológico, diante da gravidade dos crimes de associação para o tráfico em geral. Olha só, o que é o pulo do gato aqui? O exame criminológico, ele avalia
aspectos subjetivos do apenado. E vocês ouviram no áudio que eu compartilhei com vocês que o STJ admite que o juiz decida, não, nesse caso aqui eu preciso fazer um exame criminológico. Mas ele precisa fundamentar, analisando a pessoa do apenado. Por que para esse cara é necessário fazer um exame criminológico? E não, como ele colocou aqui, diante da gravidade dos fatos, do crime de associação de tráfico, em geral. Então, não é uma fundamentação que está se reportando ao agente, mas ele está se reportando, vamos dizer assim, aos malefícios que esse crime provoca na sociedade. Então, ao tomar conhecimento de maneira informal da decisão do magistrado, a família de Lucas procura você na condição de advogado para a adoção das medidas cabíveis. Então, aqui eles dão uma data para vocês, uma data de intimação do indeferimento do pedido de progressão. Tá? Certo, gente? Difícil. Eu não entendi por que ele não é reincidente, se ele já tem uma condenação. Ele não é reincidente porque, quando ele foi condenado pelo tráfico, na sentença dele, não constava a reincidência porque ele não havia sido condenado ainda. Para alguém ser reincidente, eu preciso ter esse reconhecimento na sentença. Tá, mas ele tem uma segunda condenação. Mas a condenação foi posterior. Então, nessa segunda condenação, que é a condenação por ameaça, ele pode ser reincidente, mas na originária ele não é. Tá. Sacou? Tá, entendi. Fala, Marcos. Chegou Não, era isso mesmo, professor. Eu tinha falado que a condenação dele é posterior, né? É posterior. Então ele não é reincidente. Isso aí, gente. E eu gostaria que vocês fizessem levando em conta a redação atual, tá? Porque é um sexto ainda, né? Porque ele é primário e não praticou um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, né? O crime de tráfico ele é um crime que ele é sem violência ou grave ameaça. O tráfico em si, né? O que o traficante faz em paralelo pode ser que seja, mas o tráfico em si não é violento. Né? Muito bem, gente. O desafio aí nem é tanto a formulação da peça, mas mais os temas paralelos, né? Vocês têm que uma peça dessa, vocês têm que pensar o seguinte, qual é o aspecto, qual é o primeiro degrau que o juiz deu por pressuposto para eleger os percentuais de progressão. Então, o que o juiz fez nessa decisão? Em primeiro lugar, ele disse, não, o cara cometeu um crime hediondo e é reincidente. Fala, Adriano. Todas essas teses que a gente vai levantar ali na peça, elas, tu falaste ali que era tudo de mérito? Não, eu acho o seguinte, deixa eu ver. Tu acha que se confunde um pouco? Eu entendi um pouco. Eu acho que a tese da nulidade da decisão por violação do contraditório para a defesa é uma tese preliminar. Preliminar, né? O que eu tinha entendido também. Daí, quando tu falou mérito, eu achei... Tá, mas então, será que a primeira também é? É uma tese preliminar. Depois, o enquadramento do fato como hediondo e dele como reincidente é uma tese de mérito. Tá. E a questão da perda dos dias remidos na totalidade é tese de mérito também. A tese que é realmente formal, ou preliminar, antecedente, é essa da nulidade da decisão. Tanto que é o seguinte, gente, se vocês fazem, na vida real, um recurso com esse conteúdo,
e o tribunal acolhe a preliminar, ele anula a decisão e nem aprecia o resto. Já vai direto na preliminar. Entendi. Tá? Então tá, gente. Fernanda, tudo bom, Fernanda? Desce o ar da graça agora só no finalzinho. Tudo bem, professor. Tudo bom. Tudo bem. Tô com sono. Tá com Tô sono? lenta. Tá com sono? Tudo bem. Tudo bem. Então tá, gente. Uma boa noite para vocês, então. Tá? Boa noite, Petânia. Boa noite. Boa noite. Se cuidem aí, tá? Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma enquete ali no WhatsApp. Tá todo mundo no WhatsApp agora? Professor. Zaira, tu conseguiu resolver, Zaira? Eu? Zaira Longaray. Ah, perdão. Não, eu não achei esse aqui do editar, postar mensagens. Alguém mais vê aí, por favor, no A Glacira tem a administradora. Mensagens. Quem mais que é administrador desse grupo? Eu e a Glacira. Deixa eu ver se eu não sou o administrador. Vamos ver. Eu percebi que Peraí, veio que e eu avisei a Zaira. Pesquisa Tentando resolver aqui, mas não. Acho que Tu não conseguiu deu. entrar? O Jean, tu conseguiu entrar? Eles conseguiram entrar, tanto ele quanto a Michelle. Tá. Tá ali o link. A Guacira colocou? Certo, alguém abre o grupo e tenta postar alguma mensagem, ver se aparece como tá para mim. Para mim aparece que só administradores podem postar. Pô, que estranho. Para mim também está aparecendo isso, somente administradores podem postar. De novo. Agora... Vai de novo agora para ver. Agora foi, Zaira. Foi? Manda aí. Manda a mensagem que eu não recebi. Vou mandar. Foi? Oi! Uhul! Tá? Então tá. Nova Iguaçu. Tá bom, gente. Então tá, uma boa noite. Gente, tchau, tchau. Se cuidem aí, tá? Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Se cuidem com a chuva aí. Tchau. Boa noite. Boa noite.